Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma correção da sequência didática, biografia. Já tivemos a correção da parte 1, que foi a biografia do pintor Pablo Picasso. Hoje, a correção, parte 2 da sequência, com esse famoso escritor. Você sabe quem é ele? E o personagem ao lado dele, esse menino risonho com uma panela na cabeça. Sabe quem é? Muito bem, o homem da foto é Ziraldo. E o personagem ao seu lado é o menino maluquinho. Ziraldo é um escritor e o menino maluquinho, o seu personagem mais conhecido. E aí? Vamos saber mais um pouquinho sobre esse escritor? Ziraldo é um cartunista, desenhista, jornalista, cronista, chargista, pintor e dramaturgo brasileiro. É o criador do personagem de quadrinhos infantil como o Menino Maluquinho. Ziraldo Alves Pinto nasceu em Caratinga, no estado de Minas Gerais, no dia 24 de outubro de 1932. Em 1954, trabalhou no jornal Folha de Minas. Formou-se em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais em 1957 e no mesmo ano foi trabalhar na revista O Cruzeiro, publicação de grande prestígio na época. Em 1960, lançou a revista em quadrinhos A Turma do Saci Pererê, a primeira feita por um só autor e a primeira feita em cores no Brasil. Em 1969, Ziraldo lançou seu primeiro livro infantil, Flits. Em 1980, lançou o livro O Menino Maluquinho, um dos maiores fenômenos editoriais no Brasil. O livro foi adaptado para o teatro, televisão, quadrinhos, videogames e cinema. As obras de Ziraldo já foram traduzidas para diversos idiomas e publicadas em revistas conhecidas internacionalmente. Ziraldo é autor de mais de 130 livros e participa da oficina de texto que transforma alunos em parceiros de grandes autores do cenário nacional. Ziraldo tem 2 filhos, a cineasta Daniela e o compositor Antônio. Esse texto sobre a vida de Ziraldo foi tirado aqui, olha gente, em um endereço da internet, em um site. Então, vamos ver o que pede sobre a vida de Ziraldo. Onde esse texto foi publicado? Olha aqui. Nós acabamos de falar sobre isso. Onde foi tirado? No endereço eletrônico, ou seja, da internet. Esse www é um endereço de um site. É possível saber quem escreveu esse texto? E aí? Sendo um texto tirado da internet de um site, é possível saber quem foi que escreveu? Não, porque se trata de um site. Para quem você pensa que esse texto foi escrito? E aí, você colocou o que na sua atividade? Para quem tem acesso à internet e interesse pela biografia de Ziraldo. Por que esse texto foi escrito? Para contar a vida e obra do escritor famoso, né? De um escritor famoso, o Ziraldo. Vamos lá. Então, você sabia que a biografia é um texto que busca relatar a vida de uma pessoa? Vimos que a palavra biografia quer dizer escrita da vida. As biografias, em geral, são impressas em livros e, nesse caso, são resultado de uma grande pesquisa do autor sobre a vida do biografado, de quem eu vou falar. Biografado é a pessoa de quem eu estou falando lá naquela biografia. Na internet, as biografias são bem mais reduzidas
e apresentam apenas os fatos mais importantes da vida sobre a qual se escreve. A finalidade da biografia é a de relatar a vida de pessoas que se destacam naquilo que fazem. Observem que Ziraldo é mostrado como uma pessoa de muitos talentos: cartunista, desenhista, jornalista, cronista, sagista, pintor e dramaturgo. O autor da biografia relata também os diferentes trabalhos de Ziraldo ao longo de sua vida, seu maior sucesso, o Menino Maluquinho, o número de livros escritos por ele e a sua fama internacional. Agora vamos ver a composição do texto. No primeiro parágrafo, o autor apresenta o biografado. Quem é o biografado aqui? Ziraldo. No segundo parágrafo, começa a escrever sobre a vida de Ziraldo de maneira cronológica. Os fatos vão acontecendo da data menor para o maior, isto é, seguindo a ordem que os fatos acontecem. O ano que nasceu, as datas, os lugares em que trabalhou, os anos de lançamento dos seus livros mais conhecidos. Nos 3 últimos parágrafos, o texto destaca a importância de Ziraldo e acrescenta uma observação sobre a sua vida pessoal. Ele tem 2 filhos. E aí, vamos lá. Releia o primeiro parágrafo do texto. Ziraldo é um cartunista, desenhista, jornalista, cronista, sagista, pintor e dramaturgo brasileiro. É o criador do personagem de quadrinho infantil Menino Maluquinho. Vejam bem que aí está bem destacado, olha, a palavra é. Então, vamos aqui. As palavras destacadas acima são verbos, do verbo ser, e estão no tempo presente, correto. O emprego desse tempo verbal indica que o fato relatado vale para. Eu uso o verbo no presente para indicar o quê? O momento em que foi escrito, um momento que já passou ou um tempo que ainda vai acontecer. Você disse que é o momento que foi escrito, acertou, parabéns. Vamos reler aqui o segundo parágrafo. Vejam bem. Ziraldo Alves Pinto nasceu em Caratinga, no estado de Minas Gerais, no dia 24 de outubro de 1932. E em 1934 trabalhou no jornal Folha de Minas. Formou-se em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais e em 1957, e no mesmo ano, foi trabalhar na revista O Cruzeiro, publicação de grande prestígio na época. E aí, viram que tem as palavras nasceu, trabalhou, formou-se, foi. Esses verbos nesse trecho indicam o quê? O momento que o texto foi escrito, um tempo que já passou ou um tempo que ainda vai acontecer. Só uma dica: essas palavras, esses verbos aí em destaque, estão no pretérito, no passado. Então, indica o quê? Um tempo que já passou. Observa as datas apresentadas na biografia de Ziraldo. Nasceu em 1932, começou a trabalhar em 1954, terminou a faculdade em 1957, lançou uma revista em 1960, o primeiro livro em 1969 e em 1980 lançou O Menino Maluquinho. As datas em que aconteceram os fatos mais importantes da vida de Ziraldo aparecem no texto, sem nenhuma ordem em que os fatos aconteceram, ordenados do acontecimento mais antigo ao mais atual, ordenado dos fatos atuais ao mais antigo. Lembra que a gente já falou lá que foi acontecendo em ordem cronológica, né, dos fatos mais importantes, em ordem crescente. Então, letra B. Se compararmos as biografias de Ziraldo e a de Picasso, podemos notar que
As duas biografias marcam os acontecimentos em data que os fatos se deram? Ou, na biografia de Picasso, o tempo é marcado pelas diferentes fases de sua pintura? Então, alternativa B. E vamos ver agora esta próxima questão. Em 1969, Ziraldo lançou, olha de novo aqui a paráfrase, lançou seu primeiro livro infantil, Flits. E o outro é: as obras de Ziraldo já foram traduzidas em diversos idiomas. Reescreva o texto substituindo as palavras em destaques por outras palavras com o mesmo sentido. Então, eu posso substituir lançou por qual palavra? Lançou, aqui está falando lançou o livro. Então, se ele lançou um livro, então ele publicou o livro. Livro infantil. Eu posso dizer que infantil é o quê? Para crianças. Vamos ver aqui. Em 1969, Ziraldo publicou seu primeiro livro para crianças. Substituímos lançou por publicou, infantil pela expressão para criança. As obras de Ziraldo. Obras, no sentido de livro, quer dizer o quê? Acabei de dar a resposta, né? É um escritor, então a obra é os livros. Os livros de Ziraldo já foram traduzidos para diversos, são vários, idiomas, são línguas, para várias línguas. E aí, fez a correção da sua atividade?